Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. 5h16, professor Leandro Carnal, uma vez um privilégio tê-lo aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes. Queria começar com o senhor com uma notícia fresquinha. Acabou de sair o decreto de indulto de Natal, que muita gente confunde com a saída temporária, né, que é aquela saída que os presos têm direito ao longo do ano. O indulto não. O indulto é o perdão para presos que já estão em algumas condições e tem aí, então, a sua pena, entre aspas, perdoada pelo governo. Como que o senhor vê esse perdão que vem todo fim de ano para alguns detentos que ainda não acabaram de cumprir a pena, mas que acabam sendo liberados e tendo as punições perdoadas pelo governo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bem, toda a ideia de sistema penal é uma ideia de readequar o indivíduo à convivência social. Não é uma ideia exatamente deixá-lo lá sendo punido. A ideia, desde o século XVIII, quando um italiano chamado Beccaria fez uma tentativa de reforma no sistema penal, num livro sobre os delitos e as penas, é como eu posso pegar um ser humano que errou, que foi condenado e que deve ser readequado para o convívio social. Como todo mundo sabe, essa é a teoria, ela é difícil na prática. Nós temos um sistema penal que funciona hoje como uma espécie de aperfeiçoamento do crime. Gente que entra lá batedor de carteira sai completamente melhorado, recebe um upgrade na sua carreira criminosa. Então, isso é uma questão muito complicada, porque nós temos com frequência gente que recebeu ou um indulto, de fato, como você disse, ou recebe, às vezes, a capacidade de visitar os pais no Dia das Mães e comete novos delitos. Então, é muito difícil. Está ruim com o nosso sistema como está e, às vezes, é ruim para o cidadão que exista a liberação desse preso. Mas não tem jeito, o cobertor é curto, né? O cobertor é absolutamente curto. O terrível no Brasil, os nossos espectadores têm que ter absolutamente consciência que a única coisa no Brasil que tem a palavra organizado é o crime. Não existe outra instituição que tenha o nome organizado em todo o Brasil. Não temos trânsito organizado, não temos escolas organizadas, mas temos um crime organizado. Isso é que é um pouco terrível para todos nós. Professor, ainda voltando a essa questão das penas, não é, do indulto de Natal, saída temporária, e a gente sabe que toda vez que a gente traz esse tipo de notícia aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, as pessoas ficam inseguras, ficam revoltadas, ficam com a sensação de que, de alguma forma, o sistema penal, a legislação beneficia aquele que infringe as leis e pune aquele que as cumpre. Há uma sensação muito clara hoje na sociedade de que as pessoas não estão sendo punidas com a severidade que a sociedade gostaria. O senhor identifica isso também, professor? E acha o que disso, hein? A situação de instabilidade social, eu não sei se os presos estão saindo de um mundo de dor e punição e vindo para um mundo onde eles são demônios num paraíso, porque aqui fora das prisões também está bastante difícil, né? Às vezes eu penso que algum desses que estão cumprindo pena ou foram indultados vão sofrer aqui fora, porque não está fácil para ninguém, mas não tem muita solução. Todo o sistema judiciário é montado em torno da ideia de evitar que alguém inocente esteja na cadeia. Então, todos os recursos colocados para o indivíduo se defender são amplos. O indivíduo que conta com advogados tem essa capacidade. Agora, como fazer o sistema que não está funcionando ser um sistema funcional? Funciona exatamente como tudo que nós estamos fazendo. Por exemplo, drogas são um erro. Drogas causam dependência do indivíduo. E a nossa política antidrogas, baseada na criminalização, tem sido um fracasso absoluto. Então, está precisando criatividade para a gente colocar resposta para isso. Existem presos que devem ficar completamente incomunicáveis, porque são, de fato, um risco à sociedade. E existem aqueles presos que podem ser trabalhados para uma readequação social. Nós não estamos resolvendo nem o problema da saúde, nem da educação, nem o problema penal. Prisões brasileiras, que eu já visitei, são um inferno absoluto. E quando você faz qualquer trabalho, por simples que seja, aqui vai uma sugestão do que eu acabei de fazer há poucas semanas, uma doação de muitos livros para uma biblioteca dos presídios, você acaba tendo muito retorno desses gestos pequenos, né? A situação é grave. Nós somos cidadãos que andamos na rua inseguros, temos que andar com vidros
muito fechados, com casas gradeadas. Nós somos os presos, muitas vezes. Há um verdadeiro toque de recolher em algumas ruas de São Paulo. À noite ninguém sai porque tem medo. Vivemos com medo, mas não está funcionando transformar as cadeias em infernos que vão provocar mais ódio nessas pessoas que vão para lá. Também não está funcionando. Professor Leandro Carnal, aproveitando ainda esse assunto que envolve vingança, né? Nós tivemos uma notícia que foi espalhada hoje aqui pelas redes sociais de algo que aconteceu em um supermercado nos Estados Unidos, em que as pessoas, o senhor deve ter visto a foto com certeza, as pessoas resolveram dar uma lição de moral num motorista folgado que resolveu ocupar 2 vagas no estacionamento. Eles fecharam o carro, né, com carrinhos de supermercado, numa forma de protestar. Tem uma simbologia nesse exemplo aí que de uma espécie de vingança, mas que trouxe aí um recado que muita gente tem vontade de fazer quando vê um espertinho por aí, né? Eu acho que todos os cidadãos, inclusive têm amparo legal, têm o dever e têm o impulso a proteger a sociedade dos infratores pequenos ou grandes. Todos os cidadãos podem e devem fazer isso. O poder de polícia, como a gente chama em direito, ele é exclusivo do Estado. Todos nós, cidadãos, podemos exortar, advertir, denunciar, chamar a polícia. Mas não se esqueça, nós não podemos assumir a lei nas nossas mãos porque não temos nem competência, nem poder para isso. Agora, que cada cidadão observe, como eu já fiz também, para te dar um exemplo, vi um rapaz muito jovem num shopping de São Paulo estacionar com seu carro de luxo em 2 vagas para deficientes. Porque o carro dele era grande, ele usou 2 vagas de deficientes. E eu fui a ele e expliquei, olha, a vaga é para deficiente físico, para deficientes mentais não há previsão de espaço ainda. Não? E ele ficou um pouco assustado. Agora, o poder de exortar a lei é de todos, o poder de polícia é do Estado. O que acontece? O Estado não está exercendo isso, o Estado é omisso, o Estado fracassa, e nós somos levados à tentação perigosa de exercer justiça pelas próprias mãos. Então, é bom que eu diga a alguém que não pode fazer aquilo. Mas daqui a pouquinho nós começamos a linchar pessoas também. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Se o Estado faz mal à repressão, imagina o cidadão não treinado e não preparado. É muito perigoso isso. Professor Leandro Carnal com a gente aqui no Bastidores do Poder. E para a gente mudar completamente de assunto agora, professor, queria ouvir de que forma que o senhor está vendo esse não clima de Natal existente nas cidades brasileiras, né? Depois de um ano difícil, pouca coisa nas ruas, há um anticlímax esse ano, não há, professor? É verdade. Acho que foi o ano que eu vi menos iluminação. Eu já estou aqui junto à minha mãe no Rio Grande do Sul. Eu vi menos iluminação em São Paulo e menos vontade de comemorar. Mas como eu escrevi num texto que será publicado no domingo, eu queria dizer para todo mundo, antecipando um texto já em primeira mão, é o seguinte: o Natal é uma festa religiosa, mas nem todo mundo tem fé cristã ou tem alguma fé. Então não tem problema. O Natal também é uma festa familiar, mas nem todo mundo gosta da sua família, nem todo mundo se dá bem com a sua família. Também não tem problema, você não tem fé e não tem família. O Natal é uma festa gastronômica, de comer bem. Para que você não possa, ou não queira ou não goste de comida, também não tenha família e não tenha fé. O Natal é uma festa musical. Você pode escutar o Messias de Handel, pode escutar lindas músicas de Natal. Não gosta de música, não tem comida, não tem família, não tem fé, resto o Natal é uma festa de abertura ao outro. Visite um presídio, visite um asilo, visite uma creche, para se abrir ao outro nessa época. Agora, se você não gosta de nada disso, o problema não é o Natal, né? O problema é você. Não tem nada a ver com o Natal. Então, é um momento de um esforço que a gente faz, que não deveria ser só nesses dias, mas é um esforço de abertura para o outro, né? Realmente. É difícil, mas acho que é possível. Talvez menos luzinhas na rua, menos decoração, que geralmente são um pouco cafonas, e um pouco mais de gente se abrindo a quem precisa, seria bem melhor nessa época, independente da posição religiosa ou política de cada um. É o que eu estou tentando fazer do fundo do coração. E olha, que tem motivo esse ano para comemorar. O ano está acabando. É um bom motivo. Bom motivo para estar feliz. É verdade. E às vezes um Natal menos abundante, um pouco mais simples, né, professor? Acaba até ajudando esse objetivo das pessoas pararem, pensarem e ficarem mais quietas ali nos grupos de familiares que realmente importam, né? E com o tempo, acho que todo mundo percebe
Eu, pelo menos aos 53 anos, tenho uma consciência clara disso, que família por vezes incomoda, mas é um valor permanente. Isto é, de fato, uma referência. Os amiguinhos são legais, mas não estarão com você na UTI no futuro. É a família que estará. Então, é uma época de pensar nisso. Não teremos sempre aquelas pessoas. Então, é um esforço, né? Quando eu vejo as pessoas, minha família é chata, geralmente é dito para alguém que também é chato. Então, eu diria, vocês se merecem, aproveitem. Aproveitem essa ocasião, né? Talvez não seja só a família chata. É verdade. Professor Leandro Carnal, sempre com a gente aqui no Bastidores do Poder. Obrigado, um bom Natal para o senhor. Eu até semana que vem. Um bom Natal para todos e uma boa preparação também. 2016 está acabando e você sobreviveu. Pense nisso. Pense nisso. Até logo. Somos vitoriosos, professor. Um beijo. Somos sobreviventes.